Os mortos nunca são sepultados e nunca cremados. Isso acontece apenas com a casca, com o corpo. Sei que isso é verdade, porque realmente vi aqueles que já faleceram em minha presença e, em alguns casos, os ouvi falando comigo. Cada um de nós, a seu tempo, deixará de ser visto. E isto está de acordo com a sabedoria divina, que nos permite superar a forma de uma criança e nos tornar um adolescente. Então, superar a forma de um adolescente para se tornar um adulto, e continuar a amadurecer até que tenhamos superado a necessidade dessa forma, ou corpo em particular, e sejamos capazes de fazer uma transição, para que possamos atuar em ainda outra forma. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a transição da alma para outras formas. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre a natureza da realidade e sobre como alcançar a realidade desejada? Ô Gilson, o que queremos dizer com realidade desejada? Uma realidade que precisamos alcançar. Repare, há diversas coisas aqui dentro da sua pergunta. A primeira delas é a presença de alguém na busca para alcançar. A segunda é a própria presença da realidade. E a terceira é o desejo. Primeiro, antes de tudo, o que é o desejo? Por que desejamos? Quando é que desejamos? Então vamos começar por aqui. Se não houvesse insatisfação, incompletude, carência, falta, haveria desejo? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, quanto a desejo, o que é que se pode desejar? É aquilo que sabemos que precisamos, que queremos, por que desejamos. Então nós sabemos o que queremos e por isso desejamos. Mas aquilo que sabemos, aquilo que queremos, será a realidade? O que sabemos sobre a realidade? Tudo o que sabemos é sobre a insatisfação que temos, sobre a falta e carência que trazemos. Então aqui, a compreensão, antes de tudo, consiste na visão do que queremos dizer com alcançar a realidade desejada. É necessário a compreensão do que queremos dizer com isso. Aquilo que eu desejo é aquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço não pode ser a realidade. Por que não? Aqui já entramos no segundo ponto. Aquilo que é a realidade, ela está além de alguém no desejo. Ela está além daquilo que alguém possa conhecer para desejar. Estamos lidando com algo fora do conhecido. A não ser que aquilo que estamos desejando, que chamamos de realidade, seja uma projeção do próprio eu, do próprio ego. A não ser que aquilo que estamos desejando não seja a realidade.
Porque a realidade é aquilo que já está presente. Além da necessidade de ser desejada. Além do conhecimento daquele que deseja. Essa é a realidade desejada. Portanto, quando tocamos na questão da verdade, do divino, da realidade, estamos tocando em algo além da mente, além do conhecido, além do desejo, além da falta, da carência e além deste elemento presente nesta carência, nesta falta, neste desejo, nesta necessidade, que é a pessoa. O seu contato com a realidade é a ciência da realidade se mostrando. Ela não se mostra para alguém, ela se mostra quando a ilusão da separação termina, que é a separação entre aquele que vê e aquilo que está sendo visto, aquele que pensa e os pensamentos que ele está tendo, entre aquele que experimenta as experiências. Me refiro à presença da pessoa, a presença do eu. A verdade sobre o ego é que estamos lidando com um conjunto de imagens construída pelo pensamento. Não estamos lidando com algo real, mas com um conjunto de memórias, lembranças, que se mostra atuando a partir de uma reação, de uma memória. Portanto, não estamos lidando com uma realidade, estamos lidando com uma ficção. Essa é a questão do eu, da pessoa, do ego. Portanto, esta é a questão do ego. Então, aqui, nós precisamos compreender que a realidade já está presente. E aquilo que se alcança não pode ser a realidade. É o resultado de um desejo. E o desejo sempre envolve a busca no futuro. A presença de um buscador com a sua busca. Nós temos a presença do buscador, a sua busca, e aquilo que ele sabe que quer encontrar. Aquilo que ele quer encontrar é parte daquilo que ele projeta. É parte daquilo que ele conhece. E, portanto, não pode ser a realidade. Assim, acabamos de colocar aqui os 3 elementos presentes nesta busca da realidade desejada. A presença do desejo, a presença de um elemento envolvido na projeção do que deseja, que é o eu, e a ilusão daquilo que o eu chama de realidade. Porque a realidade é aquilo que já está presente e que se mostra exatamente quando a ilusão termina. Colocando de uma outra forma, Gilson, nós não precisamos do que nós desejamos. O que de fato é uma necessidade real não é aquilo que projetamos no desejo, mas é aquilo que se revela quando o desejo termina, quando a busca não está mais aqui.
que é a realidade divina. É o divino a verdade sobre a realidade. E esta realidade, ela já está presente. Tudo que nós precisamos não é do desejo, não é da busca, não é alcançar esta realidade desejada. Não há alguém para alcançar. Esse alcançar, em razão do desejo, está dentro da projeção da própria mente ilusória, presente no eu, no ego. O contato com a vida é aqui, no momento. Já o contato com a realidade presente. O maior anseio do ser humano permanece dentro dele como algo desconhecido. Sim, há dentro de cada um de nós a necessidade de um encontro, a importância e o valor de um encontro, mas que nós desconhecemos. Aquilo que conhecemos como projeto ou desejo é algo que o pensamento em nós, e é o elemento em nós do qual é constituído o eu, o ego. É o elemento, o pensamento que projeta o que ele próprio deseja, o que ele próprio conhece. No entanto, isso não é uma real necessidade. Isso é apenas a continuidade do próprio eu, do próprio ego, deste próprio pensamento, que se separa entre pensador e pensamento, entre experimentador e experiência, entre aquele que está vendo e aquilo que está sendo visto. Quando temos o fim para essa ilusão, temos a realidade se mostrando como a única verdade que já está presente e que é nossa real necessidade. Não é um desejo, não é uma busca, não é uma procura. É, na verdade, um encontro, uma constatação, uma ciência de que isto já está presente, aqui e agora. Se todos permanecessem nesta terra para sempre, não haveria oportunidade para as gerações vindouras, nem haveria qualquer atividade para os cidadãos mais velhos que esgotaram sua capacidade de servir ao mundo. Portanto, deve ser assegurado crescimento e desenvolvimento contínuos. E depois de um certo período de tempo, nesta terra, eles não podem mais servir a nós aqui. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, sinto um vazio, uma busca por algo mais profundo, mas não sei por onde começar. O autoconhecimento seria o primeiro passo? Esse vazio, Gilson, essa ânsia por algo mais profundo, está dentro do ser humano, em razão da insatisfação presente nele. Uma insatisfação que nasce do contexto de um formato de consciência condicionada, de mente condicionada. Então há uma insatisfação. Aqui, quando você usa a expressão primeiro passo, se isso seria o autoconhecimento, repare o que você está colocando.
A própria ideia de um primeiro passo pressupõe que existam outros passos para serem dados. E como alternativa ou sugestão, o próprio pensamento pode usar uma expressão como autoconhecimento, sem, na verdade, saber o que isso significa. A verdade da aproximação da vida para o fim da insatisfação, da incompletude, desta condição interna presente em nós. A real aproximação neste passo não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Neste passo, nós temos o primeiro e o último passo. Nós temos o fim, na verdade, de toda a jornada, de toda a trajetória, de todo o caminho. Aqui, a realidade, ela não é vista progressivamente. Não se trata de subir degraus até o topo, onde lá está a realidade nos aguardando. Não se trata de ir até o final do caminho, onde lá está presente a verdade nos esperando. Portanto, não se trata de primeiro passo. Aqui há apenas o passo. E o passo consiste em descobrir a verdade, sim, sobre quem nós somos. O aprender sobre o autoconhecimento é olhar para o momento presente, ficando ciente de como internamente a nossa mente está funcionando. Ficando ciente como externamente nós estamos interagindo com o momento presente. A ciência de que o elemento que interage é a ilusão de uma identidade. A visão clara de que o pensamento, o sentimento, a emoção, a forma de sentir e de interagir com o momento presente tem por base um fundo de condicionamento psicológico. É a verdadeira compreensão disso. É o olhar para isso de uma forma direta e simples, que rompe com esta condição, aqui neste momento. Então, ao aprender sobre nós mesmos, o aprender sobre o autoconhecimento, é assim que a verdade se mostra. É assim que a verdade se revela. Quando ficamos cientes destas reações, de como acontecem estas reações, de como elas se processam em nossas vidas, particularizando a nossa vida e nos afastando da realidade da vida, da totalidade da vida. Essa qualidade de visão, de compreensão, de percepção, é livre do percebedor, do observador. É algo livre do eu. É assim que a verdade da meditação se revela. É assim que a realidade, além da mente, se mostra aqui neste momento, além do conhecido, além do pensamento, além de tudo aquilo que o pensamento representa
e que pode reconhecer. Portanto, estamos diante do passo único, do verdadeiro passo para a liberação, para o fim da ilusão, da separação entre você e a vida, entre você e Deus. Portanto, esse é um encontro com a realidade que já está presente. A única realidade desejada está além da ideia de alguém, da ideia da busca, da ideia do desejo. Portanto, esta é a verdade, esta é a vida, esta é a realidade divina. O fim do eu, o fim da ilusão. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver, se aprofundar nessas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana, no formato online, tem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, acontece algo muito poderoso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nesse campo de presença do Mestre. E pegando essa carona com a energia do Mestre, de maneira espontânea e natural, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, podemos realmente nos autoconhecer, podemos ter uma visão real dos assuntos que tratamos aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.